Vamos então a uma segunda parte de uma resenha sobre o livro O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, um premiado neurocientista, em que apresenta um texto fundamental para todas as pessoas interessadas na ciência psicológica. Na primeira parte, eu apresentei o acidente de Phineas Gage, explicando sobre o ocorrido e tratando sobre uma lesão em uma área específica chamada região pré-frontal ventromediana. Neste vídeo, eu estarei tratando sobre outros casos investigados pelo autor e das evidências encontradas por ele que sugerem a íntima relação entre a emoção e a razão. Não deixe de dar o seu like durante a vinheta, ele é muito importante para o crescimento deste projeto. Damasio cita outro caso similar a Phineas Gage quando ele investigou sobre um paciente denominado de Elliot que submeteu a uma cirurgia de remoção de um tumor e de tecidos do lobo frontal danificados por este. Embora de forma menos intensa do que a de Gage, também se percebeu comprometimentos significativos em seu livre-arbítrio. Para Damasio, as estruturas destruídas tanto em Gage quanto em Elliot são aquelas necessárias para que o raciocínio culmine em uma tomada de decisão. E o curioso do caso de Elliot é que ele obteve desempenhos satisfatórios na maioria dos testes neuropsicológicos, inclusive aqueles de personalidade. O autor então sugere falha na medição de limitações nesses testes. Em meio à sua argumentação, Damasio também denuncia uma herança acadêmica que recebemos, a qual diferencia as doenças do cérebro das doenças da mente, sobretudo na culpabilização das imperfeições de caráter e na consideração de que as inconveniências sociais fossem desprendidas das doenças do cérebro. Na busca por várias abordagens de enquadramento ao caso de Elliot, junto com seus colegas, Damasio chega à conclusão de que o que de fato aconteceu com este paciente foi a alteração dos seus sentimentos. Ele não respondia emocionalmente aos estímulos da mesma maneira que respondia antes da doença. Aqui, Damasio começa a estabelecer a sua opinião de que as alterações das emoções e dos sentimentos têm algum papel na tomada de decisão. Segundo a sua investigação, a lesão ventromedial não prejudicou o conhecimento social previamente adquirido. Elliot era capaz de empreender raciocínios morais em um certo nível avançado nas simulações em que ele era submetido. Damasio argumenta que há que se considerar a diferença entre raciocinar sobre um problema e levar o raciocínio ao ponto de culminar numa decisão. Ele salienta sobre as diferenças entre a vida real e as tarefas laboratoriais. Elliot, tal como Gage, possuíam uma funcionalidade nos estágios iniciais do raciocínio sobre as situações, e suas fragilidades estariam no estágio mais avançado, na qual deveria culminar numa escolha, numa seleção de respostas. Haveria então uma conexão clara entre a redução das emoções e da vivência dos sentimentos com os prejuízos identificados nesses casos. Enquanto que existe uma perspectiva de entender o comportamento irracional como resultado de emoções mal controladas ou mal orientadas, Damasio traz a argumentação de que a redução das emoções e dos sentimentos também podem provocar determinado comportamento irracional. Muitos outros casos de lesões pré-frontais, tal como Elliot e Gage, também apresentavam esta correlação entre redução de emoções e sentimentos e comprometimento na tomada de decisão. Damasio então se ocupou de investigar as características cognitivas e comportamentais deste caso e chegou a criar uma matriz de Phineas Gage, ou seja, um certo núcleo de sintomas partilhados por eles. Eu identifiquei no texto o seguinte conjunto de características partilhadas por esses casos, que possivelmente fazem parte desta matriz. Vamos lá.
Rigidez e perseverança na forma de encarar a vida. Incapacidade de organizar uma atividade futura e de conservar um emprego rentável. Falta de originalidade e de criatividade. Tendência a se vangloriar e apresentação de uma imagem favorável de si próprio. Estereotipias nos modos de agir. Menor aptidão para sentir prazer e reagir à dor. Impulsos sexuais exploratórios diminuídos. Ausência de defeitos motores, sensoriais ou de comunicação e uma inteligência geral preservada de acordo com o contexto sociocultural. Outras lesões cerebrais também implicam em prejuízos na capacidade de tomar decisões em assuntos pessoais ou sociais. É o caso, por exemplo, de pacientes com anosognosia que apresentam lesão em regiões específicas no hemisfério direito. O efeito deste estado neurológico é a incapacidade da pessoa estar consciente sobre a sua própria doença, como, por exemplo, não reconhecer as paralisias do seu corpo. Damasio reforça com este argumento a premissa de que certos prejuízos de comportamento podem não possuir uma motivação puramente psicológica. A anosognosia ocorre de forma sistemática com a lesão em uma parte específica do cérebro. E esta lesão, então, é acompanhada de paralisias no lado esquerdo do corpo. Neste caso, alguma pessoa que você pode conhecer em que esteja extremamente feliz e satisfeita, mesmo lidando com uma paralisia do lado esquerdo do seu corpo, pode ser que ela esteja sofrendo desta condição neurológica chamada anosognosia. Além deste esquecimento pela afetação de seus membros, esses pacientes tendem a responder com falta de emoção e com déficit de sentimentos quando são questionados sobre a sua própria fragilidade. E com esta ausência, Damasio então reforça que as tomadas de decisões sociais ou pessoais acabam sendo profundamente prejudicadas. Outra evidência da importância da emoção para a razão. Tanto os anosognósicos quanto os doentes com lesões pré-frontais possuem fragilidades na tomada de decisão em assuntos pessoais e sociais, são indiferentes a seu estado de saúde e possuem uma certa tolerância estranha à dor. Chegamos então ao fim da nossa segunda parte da resenha. Vem acompanhando comigo esta leitura. Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Tchau!